Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento novamente o Sr. Presidente da ANACOM e começo por manifestar-lhe a minha satisfação pelo anúncio que fez de que por dias teremos a resolução, pelo menos, do modelo de substituição do cabo submarino, que, como sabe, é um tema que pessoalmente me tenho dedicado grande parte da minha vida profissional e, naturalmente, do esforço político, e é com regozijo que vejo quando o Sr. Ministro acompanha as minhas preocupações. Em relação ao Serviço Postal, e é sobre essa matéria que lhe queria questionar, o Sr. Presidente, e bem, disse que entregou ao Governo um novo quadro que regulará a concessão do Serviço Postal e, naturalmente, que temos a expectativa que parte das recomendações e daquilo que foram as considerações deste novo modelo possam vir a ser acolhidas, uma vez que, manifestamente, o Serviço Postal em Portugal, como soe dizer-se, bateu no fundo. E, portanto, aquilo que seriam os indicadores no limiar do aceitável, quer os anteriores, como disse o Sr. Presidente, quer os atuais, à luz das exigências de um comércio eletrónico avançado, estão completamente em divergência. Eu queria lhe trazer um tema que me parece um problema que não tem, digamos, a dimensão do ponto de vista tecnológico do cabo submarino, mas que é o Serviço Postal nos Açores. O Serviço Postal nos Açores acaba por ser um desafio, eu diria, quase centenário. Acontece que hoje em dia, nos Açores, se no resto do país, se no continente nós batemos no fundo, nos Açores e fazendo jus ao nosso mar, nós andamos de submarino. Queira o Sr. Presidente saber que hoje chegaram-me notícias que, por exemplo, as encomendas postais para a Ilha de São Jorge, quer sejam em regime normal de expedição, ou urgente, ou acelerado, ou expresso, demoram entre 15 dias a 3 semanas. Isto estamos a falar no tempo em que os CTT faziam a entrega no seu famoso e tradicional cavalo que lhes dava o logotipo, mas o que acontece é que se passaram mais de 100 anos e voltamos, em termos de qualidade de serviço, àquilo que era. Por outro lado, há aqui uma questão fundamental. Nós estamos ao nível do Serviço Postal, não já precisando de uma autoridade postal, que é uma função da ANACOM, mas eu julgo que isso já é um caso de polícia postal. Portanto, significa isso que, pese embora eu gostasse de ver um tableau de bord na internet com os indicadores e timings em tempo real da prestação de serviço, bem sei que a própria autoridade recebe esses inputs do operador com um atraso que não permite esta informação, a verdade é que o sector postal, o Serviço Postal em Portugal, está ao nível do século XIX. E, portanto, ó Sr. Presidente, espero que aquilo que o senhor naturalmente recomendou ao Governo tenha bom acolhimento e gostava, já termino, Sr. Presidente, e gostava que partilhasse connosco aquilo que são os aspectos mais importantes que recomendou ao Governo e que podem marcar a diferença na qualidade de serviço postal em Portugal. Muito obrigado. Eu agradeço mais uma vez a todos os senhores deputados as questões colocadas. Algumas delas interceptam-se e, portanto, eu vou procurar responder de forma agregada às várias questões. De qualquer forma, se alguma depois ainda estiver em falta, peço-vos que o favor de me indicarem. Começaria pelas questões que têm a ver com os Correios e tratando as várias questões dos Correios em conjunto e também dando uma particular atenção ao tema que foi colocado pelos senhores deputados Paulo Muniz e João Azevedo de Castro relativamente aos Açores. Enfim, o Correio para os Açores e dos Açores e entre as ilhas dos Açores tem, como sabemos, o transporte aéreo no meio. Isso, enfim, cria, do ponto de vista logístico, a necessidade de assegurar e planear convenientemente o transporte aéreo do Correio. Mas também é verdade que, dada a insularidade, o Correio é completamente indispensável que funcione bem nas ilhas e para a população e para as atividades económicas das ilhas. E, portanto, não pode haver nenhuma justificação aceitável para que os Açores não tenham um bom serviço de correio. Aliás,
essa preocupação foi uma das razões da desagregação dos indicadores de qualidade que a ANACOM aprovou e que estão em vigor e que consideramos indispensável que se mantenham, que foi precisamente passar a dispor de indicadores de qualidade de serviço para as regiões autónomas, para o correio do continente para as regiões autónomas, das regiões autónomas para o continente e entre as várias regiões. Esses indicadores estão agora disponíveis. Nós vamos ter, os CTT já nos reportaram e já são públicos, os indicadores para 2019 e, de facto, a realidade é bastante negativa relativamente ao desempenho, em termos de qualidade de serviço, no correio para os Açores e para a Madeira. 2019 são os indicadores que já foram reportados. Sim, não tem a ver com a pandemia, são os indicadores antes da pandemia. E esses indicadores, considerando o objetivo e os objetivos que foram fixados com uma margem de erro que é aceitável, mas mesmo considerando esses objetivos com essa margem de erro, existem, de facto, desvios muito significativos entre aquilo que é observado e aquilo que era o objetivo previsto. E a situação é particularmente preocupante quando estamos a falar de objetivos que não são irrealistas. São objetivos que foram construídos pela ANACOM com base na série histórica do desempenho do transporte do correio. Portanto, aquilo que já temos ouvido dizer, nomeadamente pela gestão da empresa CTT, de que os objetivos são irrealistas e não têm paralelo, não, os objetivos têm paralelo e, nomeadamente, tenho aqui à minha frente os dados observados e reportados pelos próprios CTT em todos os anos anteriores à sua fixação e os objetivos que fixámos foi precisamente tendo em consideração serem compatíveis com essa realidade. E, portanto, nós temos, em alguns destes indicadores, uma degradação muito significativa do ponto de vista do desempenho na entrega do correio, tanto mais relevante quanto a ANACOM, nos objetivos que fixou, para praticamente todos eles, deu mais um dia do ponto de vista do objetivo para acautelar precisamente o transporte aéreo. Isto é, se para o Correio Azul no continente nós dissemos que ele devia ser entregue um dia depois, no caso dos Açores e da Madeira dissemos que o correio tinha que ser entregue no máximo 2 dias depois. Portanto, colocámos mais um dia para prever o transporte aéreo. Isso quer para o indicador de velocidade, quer para o indicador de fiabilidade, em que também essa margem foi concedida. E depois é relevante também dizer que, em alguns desses indicadores, o desvio ainda, do nosso ponto de vista, é mais preocupante, porque estamos a falar de correio em que nem sequer há o problema da margem de erro, porque os senhores deputados também ouviram aqui os responsáveis dos CTT dizer, bom, há um problema de margem de erro e de fiabilidade dos indicadores. Bom, a ANACOM previu desde o início essa existência dessa margem de erro, portanto, é algo que vamos ter em consideração, com um intervalo de confiança estatisticamente aceitável, mas um indicador que não está sujeito à margem de erro, que é o indicador dos registros, da correspondência registada, e eu dou apenas esse exemplo, o objetivo que foi fixado foi de haver uma entrega do correio registado nas regiões autónomas com estes 2 dias, com 2 dias de prazo de entrega, e o objetivo foi fixado foi de 90% do correio se respeitar esse objetivo, e o valor que é reportado pelos CTT para 2019 relativamente a esse indicador, o valor observado é 75,8%. Portanto, vejam a diferença de valor, a magnitude de diferença, mesmo com margem de erro, estamos a falar de uma diferença muito significativa. E quando falamos em diferença muito significativa, porque esse ponto também é relevante, enfim, neste caso podemos estar a falar de algo como mais de 600 mil objetos registados que chegaram atrasados, portanto que não cumpriram estes 2 dias de prazo, e mesmo
até 4 dias, mesmo assim temos mais de 120 mil objetos postais que também chegaram depois do prazo. Portanto, é uma situação de facto bastante preocupante, assim como é preocupante, e isso, enfim, é algo que do nosso ponto de vista o Estado, como ao fazer a concessão do serviço postal, não pode tolerar nem em relação ao passado, mas sobretudo deve aprender com esse passado em relação ao futuro, deve ser de total rigor relativamente às contrapartidas do rendimento que quem explora o serviço dos Correios tem. E, portanto, enfim, os dados são públicos, os dividendos distribuídos pela empresa dos Correios ao longo dos anos foram muito significativos, em alguns anos até superiores aos resultados da empresa. Quem investiu quer ter esses resultados e quer ter esses investimentos, mas o Estado tem que exigir o cumprimento de padrões de qualidade de serviço, e isso é uma das dimensões que, do nosso ponto de vista, é fundamental para o futuro. Hoje, como sabem, está previsto quando os indicadores não são cumpridos, isso reflete-se nas receitas, isto é, nos preços que podem ser praticados pela empresa, mas provavelmente isso não é suficiente. Tem que haver regras e estímulos efetivos para o cumprimento dos indicadores de qualidade de serviço, porque já não estamos a discutir pequenas variações, se bem que essas pequenas variações, mesmo que os objetivos que foram fixados pela ANACOM, o não cumprimento dos objetivos permitia ficar, em termos de velocidade de entrega do correio, 20 milhões de correspondências em atraso. E em termos dos prazos mais alargados, que são os prazos de fiabilidade, 1,3 milhões de correspondência. Ora bem, numa primeira estimativa da informação relativa no país, no conjunto do país, estamos a falar no conjunto do país cerca de 500 milhões de objetos postais que são objeto de entrega todos os anos. O que significa que em relação a 2019, olhando para os indicadores que já temos, ou para a informação que já recebemos da empresa CTT, ficaram muitos milhões de correspondência por cumprir os indicadores. Portanto, ou seja, mesmo com estes indicadores que são considerados difíceis de cumprir e que são considerados exigentes, a verdade é que eles não são cumpridos e, enfim, mesmo em relação aos objetivos e à margem de erro, nós estamos a falar de muitos milhões de correspondência que não chegaram dentro destes prazos mais alargados que estão previstos. E, portanto, é um assunto que é relevante. Nós, por algo, tivemos esta preocupação em relação aos indicadores, não só para as regiões autónomas, em que os indicadores estão autonomizados, mas também para alguns tipos de correspondência que devem ser tratados à parte. Por isso é que separámos o Correio Azul do Correio Normal, separámos as publicações periódicas. Eu devo dizer que, mesmo durante o período agora da pandemia, das maiores queixas que aconteceu foram em jornais regionais que deixaram de chegar aos seus destinatários. Isto é gravíssimo do ponto de vista da sobrevivência das próprias publicações periódicas que desempenham um papel social fundamental. E, portanto, também autonomizámos esses indicadores, porque se só tivermos, discute-se muito se o número de indicadores é muito elevado, é que se nós tivermos tudo dentro de um único indicador, pode o Correio dos Açores e da Madeira não pesar nada, porque de facto tem um peso menor no país, pode o Correio das Publicações também não ser autonomizado, pode o Correio em quantidade, que é aquele que o CTT também tem que dar atenção e, enfim, que tem obviamente o maior peso, o Correio em quantidade foram 300 milhões de objetos postais nos tais 500 milhões. Mas, portanto, isto tem que ser autonomizado, porque se não for autonomizado e segmentado, de facto não temos uma figura real para avaliar a qualidade do serviço postal. E, portanto, este é um tema de grande relevância, que tem que ser avaliado retrospectivamente, mas que, sobretudo, para responder à questão, nos preocupa em relação ao futuro. E, portanto, nas recomendações que temos feito ao Governo e dentro da nossa esfera de competências, entendemos importante que a ANACOM veja não só, enfim, mantido a sua capacidade de intervenção nesta matéria, mas no contrato de concessão haver garantias para o Estado de que os incentivos são os incentivos corretos para que o serviço postal seja de qualidade. É um serviço rentável, é um serviço altamente rentável e, portanto, não pode
o retorno ficar apenas do investidor privado, o interesse público, ao concessionar o serviço, tem que acautelar os seus interesses e isso é particularmente relevante. Assim como é relevante, o que o Sr. Deputado Bruno Dias também já tinha referido na sua intervenção inicial e que eu quero também sublinhar, que é a segregação que tem que haver dos custos da atividade suportada pela empresa CTT. Os CTT têm 3 tipos de atividade que têm que ser devidamente segregados: a do Banco Postal, a do Correio Universal e a do Correio Expresso. Sr. Presidente. E, portanto, essa segregação é essencial. Se me derem mais... A separação das contas. Exatamente. Portanto, aquilo que a ANACOM fez nessa matéria foi recomendações precisas quanto às regras que devem ser observadas e, portanto, agora o que vamos ter que ver é, perante essas recomendações nas auditorias das contas que vão ser feitas, que essas orientações sejam efetivamente cumpridas. Portanto, isso é o mandato que têm agora as auditorias às contas dos Correios, é verificar isso.